Quem criou Deus? Essa é a pergunta que ecoa no coração humano desde o princípio. Desde que o homem olhou para o céu e se perguntou: se tudo tem um começo, de onde veio aquele que criou todas as coisas? A Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas o que existia antes do princípio, antes do tempo, antes da matéria, antes da primeira luz acender o universo? A resposta não está na lógica humana, nem nos cálculos da ciência. A resposta está na eternidade. Antes do tempo existir, já havia um ser, eterno, imutável, autoexistente, aquele que não teve começo e jamais terá fim. Deus não nasceu. Deus não surgiu. Deus simplesmente é. Nós, seres humanos, vivemos presos ao Cronos, o tempo que passa, o tempo que limita. Medimos a vida em segundos, em dias, em anos. Fomos criados para entender começo, meio e fim. Mas Deus habita o Kairos, o tempo perfeito, o tempo divino onde passado, presente e futuro são apenas um. O tempo não governa Deus. O tempo existe dentro dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enquanto nós envelhecemos, ele permanece o mesmo. Enquanto nós contamos os dias, ele os sustenta. Nossa mente é pequena demais para compreender o infinito. Nossa lógica é limitada demais para entender um Deus que não está sujeito ao relógio. Nós vemos a história acontecer. Deus vê toda a história, de uma só vez. Foi o que o Senhor revelou a Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. O homem tentou compreender Deus, mas Deus respondeu com sua grandeza. Acaso as portas da morte te foram reveladas? Ouviste os tesouros da neve? Sabes tu as leis dos céus? Em cada palavra Deus lembrava a Jó que o Criador está muito acima da criação. O tempo e o espaço são apenas instrumentos nas mãos do Eterno. Isaías também falou sobre essa grandeza. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e o seu entendimento é inescrutável. Ele mede as águas na concha da mão e pesa os montes em balança. Diante dele, as nações são como um pingo que cai de um balde. Ele chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta. Quem pode compreender um Deus assim? Aquele que existe antes de tudo e além de tudo. A eternidade não é algo que Deus possui. A eternidade é o lugar onde Deus habita. Alguns perguntam: mas se tudo tem uma causa, qual é a causa de Deus? A resposta é que Deus não é um efeito. Ele é a causa de todas as causas. Nada o antecede, nada o contém, nada o limita. Antes do universo, ele já era. Antes da primeira estrela brilhar, ele já habitava em glória. Antes do homem respirar, o plano da redenção já estava pronto. A Bíblia diz: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o tempo começasse a contar, a cruz já estava traçada no coração de Deus. O amor de Deus é eterno, porque ele é eterno. Nada o surpreende, nada o pega de surpresa, nada foge do seu controle. Ele é o Deus que habita a eternidade, mas que também caminha entre nós. O Deus que criou as galáxias, mas ouve a oração de um coração quebrantado. O Deus que comanda o universo, mas se importa com uma vida. E o mais incrível é que esse Deus infinito reentrou no nosso tempo. Aquele que habita o Kairos desceu ao Cronos. A eternidade vestiu carne. O infinito se fez homem. O Verbo eterno entrou na história para salvar aqueles que vivem presos ao tempo. Jesus não começou em Belém. Ele sempre existiu. Tudo foi criado por ele e para ele. E mesmo sendo eterno, decidiu morrer por nós. Ele é o Deus que estava antes da fundação do mundo e o mesmo que estará depois que o mundo deixar de existir. O Deus que reina sobre o tempo e governa sobre a história. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele,
Por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele é o princípio e o fim, mas também está além do princípio e além do fim. Ele é o Criador, o sustentador e o Redentor. Então, talvez, a verdadeira pergunta não seja quem criou Deus, mas sim, quem somos nós diante de um Deus tão eterno? Um Deus que não foi criado, mas que nos criou, que não precisava de nós, mas escolheu nos amar, que vive na eternidade, mas decidiu entrar no tempo, por amor. O Criador que habita o Kairós escreveu o teu nome dentro da história que ele mesmo criou. Deus não foi criado. Ele é. Ele sempre foi e sempre será.